Vamos falar um pouquinho do Joomla, entender por que ele foi escolhido como CMS, como ferramenta, né, para desenvolvimento de sites no governo do estado de Goiás, tá? Para a gente começar, falar um pouquinho sobre o propósito que a gente tem aqui hoje, né? Então eu queria pedir para vocês que nesses próximos 50 minutos a gente tivesse um tempo de qualidade, porque a gente vai tratar aqui. Então todo mundo focar aqui, deixar um pouquinho o celular de lado. Quiser fazer pergunta, tem um aplicativo, quem estiver assistindo pela web, mas quem estiver aqui não precisa. Pode pedir o microfone, o pessoal da equipe ali vai estar levando o telefone sem fio. A gente vai fazer o microfone sem fio. E a gente vai fazer meio que um bate-papo mesmo. A gente vai conversar, vocês podem perguntar, podem interromper, para que a gente faça disso um evento mais legal, mais comunitário mesmo. Aqui na mesa com a gente, assim, para me dar uma força nas respostas, está a Ana, está o Benhur, está o Emerson, o Fit, mais conhecido como, aliás, que tem o apelido de Emerson, né? O pessoal só conhece ele como Fit. A Juliane também vai participar, deve estar chegando aí, tá? O pessoal todos trabalham com a comunidade Joomla. Eu vou apresentar para vocês as necessidades do estado de Goiás, né? Apresentar o Joomla, apresentar o que é o Joomla mais o estado de Goiás, né? Dizer um pouquinho o que é esse estado inovador, porque eu coloquei essa hashtag aí. E a gente vai fazer uma instalação do Joomla aqui para vocês verem como é simples também fazer a instalação do CMS, tá? Eu me chamo Pedro Renan, eu sou formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Tocantins. Estou tentando terminar uma pós-graduação na Federal Fluminense, que é uma pós-graduação em Planejamento, Implantação e Gestão da Educação à Distância, que é uma coisa que eu gosto muito, sou apaixonado pela modalidade. E tudo por EAD, né? E EAD exige um pouco mais de compromisso, assim, de tempo, e eu não ando tendo muito, então estou tentando terminar. Eu trabalho com software livre desde 2004. Com o Joomla, eu estou desde 2005, desde que era Mambo, né? O Joomla está fazendo aí 11 anos de história. Antes de ser Joomla era Mambo, vou falar um pouquinho sobre isso também. E meu Twitter e meu Telegram é @PedroRenan. Vocês podem adicionar, podem mandar pergunta, dúvida, enfim, bater um papo aí, tá? Falar sobre governo de Goiás. Eu sou estou como gerente de projetos na Superintendência Central de Tecnologia da Informação da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás. E essa superintendência é responsável por definir padrões e diretrizes de tecnologia para todo o Estado, tá? Do que é corporativo. Cada Estado tem a sua parte finalística, cada secretaria tem a sua parte finalística, claro, mas a parte corporativa, ou seja, o que é comum a todos, é de responsabilidade dessa superintendência. Então, a gente tenta fazer esse trabalho lá de levar padrões e diretrizes para que a gente consiga ter uma tecnologia mais integrada, enfim, falaria sobre isso também. A gente tem um programa de Estado chamado Goiás Mais Competitivo, que, como um todo, ele visa transformar Goiás em um Estado mais competitivo na esfera nacional. E tem um programa. Dentro desse programa tem uma missão importante que é ampliar os serviços digitais ao cidadão. E essa questão dessa necessidade surgiu a partir disso, porque a gente tem portais institucionais, né? Todo o Estado já tem. Ele usa hoje atualmente um CMS próprio, né? E quando não usa esse CMS próprio que foi desenvolvido pela superintendência, usa outro CMS, né? Ou instalações, ou compra de alguma agência, enfim. A gente tem outras coisas lá também, não é só o CMS próprio, tá? E a gente, nessa questão de ampliar o serviço digitais para o cidadão, a gente precisa de portais únicos, de um portal onde a gente consiga ver todos os serviços, consiga consolidar essas informações. Com relação ao CMS próprio, quem é de governo aqui sabe que geralmente você tem uma equipe pequena para a demanda é sempre muito grande, né? Então, naturalmente, ficou descontinuado, né? A gente teve uma descontinuidade desse CMS. Por causa de outras demandas, por causa de tempo, e porque não é o core, né, do Estado desenvolver um CMS. A gente não tem que reinventar a roda, né? Já se teve uma época disso, agora tem vários CMS aí que você pode usar, vários sistemas. Então, a equipe é pequena, a gente tem que colocar nas outras coisas importantes. Então, foi descontinuado. E qual que é o problema de descontinuar? A gente até assistiu uma palestra há pouco na área de comunidades lá, que é um risco, né? É um risco porque você não está mais usando os padrões, né? Você está desatualizado de padrão. É sempre difícil fazer qualquer coisa nova. Para vocês terem uma ideia, quando precisa fazer uma enquete, alguma coisa do tipo, o pessoal faz Google Forms, né? E aí coloca o link lá para preencher. Porque, como é que a gente vai fazer um formulário? É complicado, tem que atualizar, enfim. É sempre meio complexo. E a questão de segurança, né? A gente teve problema de invasão, porque naturalmente a forma como foi feito na época era legal, mas hoje não é mais.
Então tem que ser sempre revisto isso, ser feito testes, enfim, várias coisas do tipo. Com relação a outros ICMS, a gente oferece colocation, que é o quê? A gente oferece a infraestrutura. A gente hospeda, né, o site para o órgão, para a secretaria, enfim, para empresas públicas. E o que acontece? A gente não tem condições de oferecer suporte à parte de software, porque o cara vai instalar qualquer coisa lá. Ele pode instalar um Drupal, um WordPress, um Joomla. Então, não tem condições. A gente só oferece a infraestrutura. E aí acontece problemas sérios de invasão, de segurança. A gente teve problema com o WordPress e teve problema também com o Joomla, porque tinha um lugar lá que usando um Joomla 1.5 ainda. Então, assim, versões desatualizadas. O WordPress também aconteceu isso, era uma versão desatualizada. E a gente tem que fazer coisas malucas do tipo, tinha um site importante, que eu não vou citar qual é, que está em WordPress e sofreu invasão porque estava desatualizado. Aí eu que fui a campo lá, falei, ó, vamos lá, vamos atualizar esse WordPress, porque senão vai ser invadido de novo. Não adianta nada voltar ao backup, porque vão invadir de novo, né? Então a gente tem que fazer isso. Então a gente tinha ciência que a gente precisava de um CMS e a gente foi procurar no mercado. A equipe optou por analisar duas ferramentas, WordPress e Joomla, a equipe da CTI. A equipe de segurança fez testes de penetração nas duas ferramentas nativas e o Joomla se saiu melhor. Não foi uma grande diferença, porque nativamente o WordPress, todas as ferramentas são seguras, porque a comunidade se preocupa com isso, né? O que sempre dá problema é plugins, é forma, é não atualizar, enfim, assim por diante. E a gente pensou, e aí, WordPress ou Joomla, né? E aí, quando me perguntam se existe qual é o melhor CMS, né? O que eu respondo? Joomla. Mas brincadeira. Eu falo que não tem solução perfeita, tem que ver o que vai atender. E é uma vontade que os nossos portais institucionais ganhem novas funcionalidades. Hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem notícias, fotos e agenda das autoridades. Só isso. Mas assim, por que não formulários? Por que não colocar uma galeria de fotos? Por que não colocar vídeos, né? E no ponto de crescer, que eu vou falar sobre isso, sobre escalabilidade, o Joomla ganha do WordPress. Nesse ponto ele ganha, porque você tem um framework, você tem várias extensões e não vai ser só site, não vai ser só um site institucional, ele vai ter outras funcionalidades. Então a gente escolheu o Joomla como ferramenta. Tem essa imagem aqui que mostra lá um pouco da história, essa é uma imagem clássica que a gente sempre usou nas palestras quando a gente fala de Joomla. O Joomla vem lá de uma ferramenta chamada Mambo, que em 2005 teve um probleminha lá, o pessoal resolveu criar uma ferramenta totalmente livre, que é o Joomla, e a gente vem lá há 11 anos de desenvolvimento dessa ferramenta. Já está na versão 3.6, tá? Inclusive foi lançada há poucos dias. Essa versão tem mais de 400 novas funcionalidades, tá? Tá bem legal, muita coisa nova aí. Você pode rodar isso com PHP 3.10 até o 7, tá? Já tem suporte. MySQL 5.1 ou superior. SQL Server, essa versão superior. E o PostgreSQL a partir da 8.3 em diante, tá? O que você tem quando você usa Joomla, né? O que você tem de benefício? É multidioma, tá? Tem mais de 66 idiomas, já tem tradução para mais de 66 idiomas. Ele gerencia conteúdo, né? Uau, né? É o mínimo, o que se espera, né, de um gerenciador de conteúdo, né? Que ele gerencie conteúdo. Então eu tenho artigos, eu tenho categorias que eu posso criar uma hierarquia lá dentro. Tenho também tags, eu não coloquei, mas ele tem já suporte a tags para conteúdo. Gerencia banners, gerencia contatos. E o que é mais importante, né, de qualquer ferramenta? A parte de ser escalável. Tá? Isso realmente é muito importante. Então, o Joomla tem um conceito de extensões. Então, você pode estender ele usando componentes, usando módulos, plugins, temas e os idiomas. O que seriam os componentes? Os componentes seriam as aplicações dentro do seu portal. Então, vamos supor que você quer... Vamos falar do e-commerce, que é meio que uma coisa comum, né? Você quer vender no seu site. Você não quer montar um e-commerce para isso. Você vai fazer um e-commerce pequeno, você vai vender um livro, vai vender uma palestra, alguma coisa pequena, tá? Porque se você for ter um e-commerce grande, vai vender muita coisa, pega uma ferramenta de e-commerce, né? Magento, dentre outras aí. Mas você precisa só vender alguma coisinha aqui no meu site. Então, você vai ter um componente, né? Que é um e-commerce, você vai instalar e pronto, você está apto a vender no seu site. O que seriam os módulos? Aí eu quero exibir no meu site lá os últimos produtos, em ordem, os mais vendidos. O que eu mais vendo aqui? Quais são os livros que eu mais vendo? Certo? Você vai ter um módulo que vai se comunicar com o seu componente e vai mostrar ali sempre no site as informações dos itens mais vendidos. Aí você tem os plugins, que os plugins é a parte meio back-end, assim, é uma coisa que você não está vendo. São códigos que vão trabalhar dentro do seu site
para trazer alguma melhoria, alguma performance. Você tem plugins de cache, você tem plugins de autenticação. Sei lá, vamos supor que você está sofrendo muito ataque de tentativa de invasão de uns IPs russos, chineses, sei lá, de alguns lugares assim. Você pode ter um plugin que vai carregar antes do teu site e vai fazer de forma transparente verificar que, bom, se quem está visitando é de um IP específico, não entra, não abre nada no meu site. Ou então, quero validar se a pessoa está na minha rede interna. Né? Tem alguns tipos de conteúdo que eu quero mostrar só para quem está na minha rede interna da instituição. Quem está externo não vê. Eu valido a faixa de IP dele também. Né? Posso fazer um plugin aí, utilizando recursos do HTML5 para saber, inclusive, o IP real do cara. Né? E só abro aquela parte do site para ele. Então, assim, o plugin você pode fazer qualquer coisa. Você pode, toda vez que aparecer o nome Governo do Estado de Goiás, eu troco o texto por uma logomarca pequenininha. Né? Posso fazer isso também. Então, o plugin ele serve para N automações. É uma coisa que você não vê, é mais back-end. Os temas, né? Ele tem um esquema de templates, então você pode criar vários temas, ter mais de um tema, ter um tema por conteúdo. Você pode ter, por exemplo, um site só, e que cada link do menu que eu clico vai ter um template diferente. Né? Pouco eu tenho uma universidade, e cada área de conhecimento a gente deu uma cor para essa universidade. Então, vermelho é para humanas, verde para exatas. E quando eu clico num curso de exatas, o tema fica todo verde. Ou não só cor, um tema totalmente diferente. Eu tenho essa possibilidade de criar temas. Tem muitos temas prontos, tem clubes de temas que você pode procurar isso também. E a parte de idioma. Você vai pegar a tradução, mas de repente você quer, sei lá, fazer você quer um Joomla gaúcho, por exemplo, né? Que vai ter lá umas extensões, uns nomes diferentes lá. Você pode mudar o pacote de idioma e colocar do jeito que você precisa. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa, tá? O céu é o limite. A parte de suporte, né? A ferramenta tem suporte? Tem. Tem os times oficiais, tem um time de produção, tem um time de comunidade, tem a ONG, né? A Open Source Makers, que é a responsável pelo desenvolvimento do Joomla, e tem a comunidade, né? Tem a comunidade no Brasil e a comunidade no mundo. Quando a gente fala de comunidade, é uma coisa muito importante quando você escolhe uma ferramenta de software livre, tá? Porque é lá realmente que vão estar as coisas. O Core Team, ele geralmente organiza as coisas que vêm da comunidade, né? O clamor da comunidade, o desenvolvimento da comunidade, o Core Team só organiza. Porque, imagina, se todo mundo puder ficar colocando as coisas, você não vai avançar, né? Tem que ter alguém que dá um direcionamento. E a palavra Joomla, ela significa todos juntos. É uma palavra de um dialeto africano que significa todos juntos. Então, reforça essa questão de comunidade mesmo, né? A gente tem fórum oficial, que tem muita coisa, tem um repositório, tem tudo lá, praticamente todas as dúvidas acho que já foram respondidas lá, tem muita coisa legal. E eu usei muito no começo, quando eu fui montar um portal lá atrás, na Universidade Federal do Tocantins. Tudo que eu precisava estava lá, né? Eu contribuí bastante nesse fórum também. As próprias redes sociais, Facebook, Facebook tem uns 30 grupos de Joomla, pelo menos, né? Telegram tem, todo lugar tem. Tem muito vídeo no YouTube, tem muita informação. Os próprios comunicadores instantâneos, né? Tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem grupo no Telegram nacional, tem grupo no Telegram de regiões específicas. Google, né? Seu melhor amigo sempre, de qualquer um que trabalha com TI hoje, né? Pesquisa lá, tem muita coisa. Os eventos, que para mim é a parte mais fantástica, porque nos eventos a gente tem uma coisa interessantíssima, além de todo o network, de conhecer as pessoas, né? De reunir, é a questão dos casos de uso. Né? Porque quando você vai no evento e escuta falar sobre casos de uso, você consegue ter uma noção do que fazer e do que não fazer. Somente o que não fazer, você já tem um ganho violento. Né? Você sabe o que a pessoa fez, deu certo, não deu, o que eu vou fazer, posso fazer isso também. A gente ganha um tempo muito, muito bom com isso. E com relação a casos de uso, ao invés de falar para vocês quem está usando, quem não está usando, o que fizeram, o que não fizeram, eu vou dividir esse trabalho com a comunidade que está aqui, né? Eles vão me ajudar nisso. Cada um vai falar um pouquinho de algum caso que trabalhou e que achou legal, para a gente ter uma noção do que a gente pode fazer com a ferramenta, tá bom? Vamos lá, Ana. Espera aí que eu vou passando aí para que vocês não precisam levantar. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ana Barcelos, eu sou voluntária da comunidade Joomla e sou analista de TI no Banco do Brasil. E o que eu trago para vocês é uma solução que a gente desenvolveu na intranet do Banco do Brasil. O nome é Portal Gestão de Informações e ela veio suprir uma lacuna, porque no banco a gente tem algumas ferramentas oficiais, proprietárias, mas essas ferramentas elas são muito limitadas e o usuário ele precisa de mais. Né? Então, no mundo que a gente tem hoje de layout, de web, de funcionalidades, ele não quer aquela coisa engessada, aquela coisa com cara de site de 1998.
E, então, o que a gente fez? A gente desenvolveu esse projeto e a gente tem hoje disponível no banco, a gente tem um modelo padrão em que todas as unidades estratégicas podem solicitar a diretoria de tecnologia. A gente tem toda uma infraestrutura robusta para suportar essa solução. A gente tem várias equipes envolvidas, porque o Banco do Brasil, vocês sabem, é muito grande, né? Então, a gente tem uma equipe que dá suporte aos servidores web, uma que dá suporte aos servidores de banco de dados, temos a equipe que faz a parte de construção de infraestrutura, que é a que eu estou, que a gente cuida das atualizações, e tem sido um projeto muito, muito gratificante de participar. Porque é muito difícil, quando a gente é da área de tecnologia, é muito difícil a gente agradar plenamente o cliente, pelo menos na área de tecnologia do banco. Porque nós temos muitas regras de segurança, nós temos que seguir muitas coisas que às vezes acabam nos engessando. E o Joomla, esse nosso projeto com o Joomla, nos deu tudo isso. Ele nos dá segurança, ele nos dá uma continuidade com essa questão das atualizações, ele me dá a questão do suporte, como o Pedro falou, que as pessoas são muito ativas. Então, às vezes, eu estou com uma dificuldade e eu vou no Twitter e pergunto alguma coisa e as pessoas respondem. E nos dá também o olho brilhando do usuário, que para mim isso é o mais importante. Né? E também o empoderamento dele, porque quem desenvolve o site de Joomla no banco não são os analistas de TI. São os analistas de outras áreas, da área de gestão de pessoas, da área de marketing, e eles aprendem, a gente fez um tutorial para eles, baseado no que a gente usa no banco, nas extensões, nos componentes que a gente usa, e eles aprendem a se desenvolver. Com isso, eles ficam autônomos da área de tecnologia, a gente tem menos problema, a gente consegue atender mais demandas, porque eu não preciso desenvolver internamente, e é um grande sucesso. O site do Bebê no Fizzly também, Bebê no Fizzly 17, não sei se vocês já ganharam camiseta, bloquinho, foi feito em Joomla também. Tá bom? Aí. Tudo bom, gente? Bom, meu nome é Benhur Moraes, sou morador ali de São Leopoldo, e o case que eu estou trazendo para vocês foi, na verdade, um convite através da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, né, ao qual solicitou a participação, né, junto à comunidade, né, em todos os bairros de São Leopoldo, lá na área de inclusão sociodigital. Tá? A gente atuou dentro de várias situações no bairro, onde começamos na questão de programação, PHP, CSS, toda essa parte assim, né? E culminou que a sede de conhecimento do pessoal foi tão grande, que, como joomleiro, né? E tudo que foi surgindo, houve a demanda e o pessoal foi passado, como vocês podem ver nas imagens ali, algumas delas, né? Todo o círculo que a gente fez, dos componentes doados, os componentes montados, né? Pelo próprio pessoal, a utilização por pré-adolescentes e adultos, né, em várias situações nos bairros, culminando lá com a formação do pessoal em Joomla, né, onde a gente tem hoje aí na região mais ou menos de 2 turmas de 23, 26 pessoas, mais ou menos, até onde eu fiquei sabendo, em torno de 14 pessoas atuando na área, né? Na área front-end e back-end. Então, é um retorno muito grande, muito bom para a comunidade lá na região, né? E mostra para vocês também o poder, o alcance que tem uma ferramenta, né? O porte do Joomla, né? Tá? Eu sou o Emerson, também conhecido como Fit na comunidade. Eu sou full stack developer. Trabalho com Joomla também há um bom tempo, como o Pedro Renan. E nesse caso ali, o Porto Gente é um site que existe há 13 anos. Hoje ele é em Joomla, e boa parte da vida dele foi em Joomla. E o que eu acho interessante dizer nesse caso aqui, que vale a pena para algumas pessoas aqui, é que ele é um portal de notícia com uma quantidade relativamente alta de acessos. E ele foi posto em alta disponibilidade, ou seja, praticamente uma máquina inteira pode falhar que o sistema não deixa de funcionar. Só para o banco de dados é um cluster de MariaDB com 3 nós. Para aplicação de PHP tem pelo menos 2 servidores o tempo todo.
e logo de entrada para load balancer e para caching também tem 2 servidores, então tu pode falar pelo menos uma máquina inteira que o sistema não para de funcionar. O que é interessante nisso é que, só para um case nesse caso, é que caso vocês tenham alguns sites que tenham quantidade maior, o Joomla funciona isso perfeitamente. Se vocês tiverem mais dúvidas específicas com relação à escalabilidade do ponto de vista de hardware, coisa assim, eu posso falar mais tarde, só não vou tomar muito tempo aqui. Boa tarde, meu nome é Juliane Miranda, eu atuo com comunicação e marketing voltado para empresas de tecnologia e também sou voluntária da comunidade Joomla. O meu case é um projeto que eu desenvolvi lá no Rio de Janeiro. Existia uma necessidade de unir, né, o pessoal de comunicação e marketing, e a gente desenvolveu um grupo que começou na mesa de bar mesmo, e depois de algumas reuniões a gente decidiu colocar um portal de notícias e informações para a galera que é estudante de jornalismo e comunicação do Rio de Janeiro. Esse portal ele foi para o TCC de uma turma do Instituto IFNET. Mas hoje ele já tem mais de 2.000 acessos diários, ele tem assim, um volume de postagem de notícias gigante, mais de 15 a 20 notícias por dia. São mais de 23 jornalistas atualizando diariamente, estudantes de comunicação. Eu atuo nesse projeto como administradora do portal, né, que é feito em Joomla, e também com a segurança. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida. Agora voltando. Inclusive, falando sobre o Banco do Brasil, agradecer que o Banco do Brasil trouxe alguns notebooks para sortear aqui na palestra, tá? Pode mostrar os notebooks. São notebooks mesmo, tá, pessoal? Com a canetinha, tá? Quem fizer pergunta vai ganhar uma. Tem camiseta também, tem algumas coisas aí, tá bom? Vamos falar sobre alguns outros cases das pessoas que não estão aqui, tá? O Joomla tem uma organização das pessoas por áreas, né? Chamamos de as JUGs, né, Joomla User Groups, que seriam o pessoal que se organiza em áreas menores, então por estado, por região, por cidade, enfim, não tem limitação. E lá em Brasília, né, tem o pessoal do Joomla Calango, que o pessoal que não conhece, Brasília tem essa brincadeira, que lá o pessoal é candango, calango, essas coisas e tal. E o pessoal tem essa JUG lá, o que eles fizeram? Eles pegaram um modelo do portal padrão do governo federal e criaram um template, né, uma distribuição, na verdade, para o Joomla. E nós até agradecemos eles, porque a gente pegou o mesmo padrão visual, e vai ser o padrão visual que vai ser utilizado em Goiás, e também algumas ideias do projeto, da forma que eles fizeram, tá? Eu vou falar sobre isso mais na frente. Então, está disponível lá no endereço deles, vocês também podem baixar a versão prontinha já, só para ser customizada. Eles estão mantendo uma distribuição do Joomla específica para o governo, tá? Com algumas modificações. Tem um componente de agenda de autoridades, porque é lei, né? Tem que ter dentro dos portais institucionais, então é bem legal. O Daniel Correia deu uma solução lá em Minas Gerais, lá na Federal de Minas Gerais, para a questão do site de multidioma. A CAPES, né, no MEC, ela determinou que algumas pós-graduações agora, os sites são obrigados a estar em português e espanhol, pelo menos, que é para dar mais visibilidade a essas informações, né, das pós-graduações stricto sensu, é lato sensu. Daniel, se eu errei, depois ele me desculpa, é um dos dois. E ele deu uma solução usando só o Joomla. Ele não fez nada demais. O Joomla é multidiomas agora, até na parte de conteúdo. Então, usando o multidiomas do Joomla, ele deu uma solução para a universidade nesse sentido. E eu acho bem legal quando o pessoal consegue solucionar algumas questões com o próprio recurso da ferramenta, né? Sem ter que instalar nada adicional. E aqui o que talvez tinha sido inimaginável, né? Que é criar um aplicativo para celular usando o Joomla. Tá? O app do Exhibit, que é uma rede social de Florianópolis, do Luiz Roloff, do famoso TT Juí, é uma rede social que reúne artistas, pessoas da área de arte, cinema, fotografia, enfim. E eles fizeram um app, está disponível para Android e para iOS também, que é simplesmente, ele usou um plugin, que é o Simple Mobile Detection, ele detecta qualquer dispositivo e manda o Joomla mostrar um template específico para aquele dispositivo.
Então, você abre o app, você acha que tem carinha de app nativo, mas na verdade é o Joomla que está rodando ali atrás, tá? Então, você consegue fazer, inclusive, um aplicativo para o celular. É uma ideia bacana, você já tem o site, né? O conteúdo posta num lugar só, ficou bem interessante. E aí a gente chega na seguinte conclusão, né? Você pode fazer de tudo. A gente apresentou uma outra empresa pública, né? Um banco que utiliza a ferramenta. A gente mostrou o caso de grupo de estudantes que montou uma ferramenta que consegue ter um monte de postagens e o pessoal está utilizando. A gente usou o Joomla para inclusão social, né? O pessoal que talvez agora não tinha um trabalho, não tinha uma perspectiva, agora sabe fazer alguma coisa. O Joomla é muito utilizado em muitos lugares, a gente costuma ver vagas de empresa, até pedindo assim, desenvolvedor Joomla, né? Aí eu brinco, Joomla agora é uma linguagem de programação, né? Porque o pessoal acha que é coisa de outro mundo, né? É só PHP. Mas, enfim, tem algumas empresas que já contratam pedindo experiência nessa área, então isso é bem interessante. A própria gestão de conteúdo também, que tem muito portal que utiliza. O Emerson tem o case lá de autodisponibilidade, o pessoal sempre pergunta, mas o Joomla aguenta muito acesso, né? Todo mundo pergunta, não é a ferramenta, mas a infraestrutura que você utiliza. A ferramenta está apta a utilizar os melhores recursos de infraestrutura, né? Ela está atualizada, ela já está na última versão do PHP, ela suporta os principais bancos de dados, enfim. E a gente vai falar um pouquinho mais do case, né, que eu estou apresentando aqui. E eu queria fazer uma observação sobre essa hashtag Estado Inovador. Recentemente o governo trocou a logomarca, né, essa logomarca que está ali no canto inferior esquerdo, que é a alcunha de Estado Inovador. E assim, é muito interessante porque, do ponto de vista técnico, que é a área que eu atuo forte, é muito bom ver que dentro de um programa de governo, que é o Goiás Mais Competitivo, dentro de um programa que é o Mais VaptVupt, o VaptVupt, para quem não sabe, reúne todo o serviço para o cidadão de forma rápida no Estado, tipo UI, essas aglomerações de serviço. E a gente tem 2 projetos importantíssimos, que é o Portal Padrão do Estado de Goiás, que é o que motivou a gente utilizar, escolher um CMS, que é a ferramenta, e a gente tem o PIM Goiás também, que é o padrão de interoperabilidade. Nosso GitHub, github.com/Goiás, vocês podem acessar lá, tem as documentações e esses projetos, as documentações foram escritas e foram assinadas por um superintendente de tecnologia, um superintendente executivo e um secretário de Estado. Então, assim, realmente está se fazendo tecnologia para que se tenha depois uso no futuro, né? Para que se tenha continuidade, criando padrões e diretrizes. Eu acho isso muito legal, principalmente o padrão de interoperabilidade, né? Que independente de como as outras pastas, de quem contratar serviço de TI, tem que seguir aquele padrão. Isso vai permitir que a gente tenha informações de todos os órgãos de forma centralizada e consiga ajudar o executivo realmente a tomar decisões com dados importantes. Porque não sei quem é de governo aqui, levanta a mão. Quando vocês precisam de alguma pasta específica, quando vocês precisam de um dado de uma outra pasta, é fácil conseguir? Documento, manda, é meio complicado. Então, a gente está querendo um padrão para que isso seja mais simples de ser feito. Queria agradecer também, aproveitar o momento, para agradecer ao meu superintendente, o senhor Ricardo Borges, pela oportunidade de estar trabalhando nesse projeto e também por poder vir aqui e apresentar isso para vocês, tá? E entrem lá, porque tem os documentos digitalizados, assinados pelas autoridades, para que vocês olhem e deem sugestões também. Mas isso não é legal, talvez usar o Open API não é legal agora, vamos usar RDF, sei lá. Eu vi umas coisas legais no evento que talvez vão nortear melhor essa documentação. E Joomla mais Estado de Goiás, mais esse Estado inovador. A gente agora vai voltar a oferecer infraestrutura para os órgãos, né? A gente vai continuar oferecendo para que eles utilizem o Joomla lá dentro, mas vai ser automatizado. A gente não vai manter uma versão do Joomla, tá? A gente não vai manter uma versão, não é um fork. A gente vai ter o Joomla que a gente vai disponibilizar para eles com algumas permissões específicas, tá? Ele não vai poder fazer tudo que o Joomla pode fazer, para a gente não entrar em problemas de segurança, mas ele vai ter tudo lá. Outra coisa é que assim que sair uma atualização, a gente vai, de forma automatizada, fazer deploy em todos os portais, tá? Então, a gente vai conseguir atualizar isso de uma forma automática. A gente agora vai ter uma equipe, essa equipe pequena que a gente tem, né? Assim, a gente tem uma equipe grande na superintendência, mas essa parte de sites, de PHP, são 3 pessoas, tá? É pouca gente. E essa equipe agora está sendo capacitada, está participando, está estudando, está lendo a respeito, está trabalhando, está montando essa versão do Joomla, então ela vai conseguir dar suporte técnico adequado, tá? E a equipe vai ser suficiente para fazer as outras coisas também. Então, a gente vai continuar oferecendo o serviço, que é portal institucional, ou qualquer tipo de portal para evento, enfim, de uma forma organizada, automatizada, estruturada e com segurança. Segurança garantida pelo ciclo de vida da ferramenta,
Porque o Joomla atualizou, tem uma versão estável e segura, a gente homologou, faz o deploy de forma transparente em todos os sites, tá? O usuário nem vai sentir, o usuário nem vai saber que foi feito. E a gente também garante pelo processo. Dentro dessas coisas que eu falei de permissão, o Joomla, o órgão que estiver usando esse nosso portal, ele não vai poder instalar componentes, tá? Não vai poder instalar extensões, porque todo mundo sabe que o risco está na extensão, né? Mas aí ele pediu uma extensão, foi desenvolvida, a gente vai ter um repositório para todo mundo poder escolher algumas extensões, vamos chamar assim, de homologadas, tá? E ele pode, sei lá, vamos supor que ele tinha uma demanda muito específica e contratou uma empresa especializada em Joomla que desenvolveu um componente para ele. Legal. Ele vai mandar o componente para a gente equipe de segurança vai executar um pen test, vai verificar, ok, está homologado, pode ser usado. Ah, não quero usar o tema padrão, eu tenho eu preciso fazer um tema específico para um evento, para uma semana, para uma comemoração. É só fazer um template para o Joomla, vai ser instalado no portal dele, tá? Então, a gente tem segurança nas duas pontas, ferramenta e no processo que está sendo utilizado. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou fazer bem rapidinho aqui, mão na massa aqui, uma instalação do Joomla, para vocês verem como é simples. Eu vou duplicar aqui, porque fica mais fácil. Vou espelhar as telas. Fica mais fácil de fazer aqui. Então, basicamente, eu acesso o site lá, o joomla.org, né? Fiz o download do meu pacote aqui. Nesse computador aqui eu estou usando o MAMP, que é um Mac, então eu tenho MySQL, Apache, PHP instalado. Você pode utilizar qualquer coisa, né? No Windows Champ, o AMP, no Linux o próprio LAMP, ou instalar a parte, né? Não usar essas ferramentas que auxiliam, mas está instalado, meu servidor está aqui, criei uma pasta lá dentro, fiz 17, meu Apache está ok aqui, tá? O que eu fiz? Baixei esse pacote, eu coloco ele aqui, vou extrair. Extrair ele aqui, vou renomear para ficar mais fácil, Joomla. Então, quando eu vou atualizar aqui, assim que você entra no diretório, ele já vai abrir aqui um wizard de instalação, né, um assistente para facilitar esse trabalho. Então, vou preencher aqui o nome do site, posso mudar o idioma se eu não quiser instalar em português, né, colocar FISLI 17, uma descrição aqui, um e-mail para o administrador. Quando ele instala, ele vai criar uma conta padrão de administrador. Então, aqui você vai colocar seu e-mail, o nome de usuário que você quer utilizar. Vou colocar algumas coisas bem difíceis, tipo admin. Não hackeie o meu site, tá? Por favor. E você já pode instalar ele em modo manutenção. O que é o modo manutenção? Ele não mostra nada para o usuário que tentar acessar essa URL, só se tiver logado, vai pedir login e senha do administrador. Não é o nosso caso aqui. Vamos avançar. Aqui você vai colocar as configurações de banco de dados, né? MySQL, Postgre, enfim, o que está instalado no seu servidor. Deixa eu ver aqui meus dados de acesso, root, tá bom. Nome do usuário do banco. Geralmente você tem que ter criado já uma base de dados, criado credenciais de acesso, tá? Para que você tenha permissão de escrever tabelas nesse banco. Como aqui é um servidor local, a conta de root ele vai conseguir criar o banco, mas geralmente você tem que deixar isso pré-configurado. Essa conta aqui vai conseguir. Então, JDBR, vou colocar aqui FISLI 17. Aqui é o prefixo das tabelas. Então, o Joomla é uma ferramenta como as demais de mercado, ela entende que às vezes você só tem uma base de dados, então você vai ter várias aplicações instaladas lá dentro. Então, você usa um prefixo para identificar que é uma instalação específica de alguma ferramenta sua, para que você possa saber depois gerir o seu banco. E ele sempre gera aqui um prefixo aleatório, tá? Com algum caractere, para que isso não seja tão óbvio para algum atacante, para que você não tenha problema de segurança. Vou deixar o que está padrão aqui. Ele tem uma outra possibilidade que é assim, se eu encontrar no banco algumas tabelas com esse mesmo prefixo, o que eu faço? Eu vou fazer uma cópia de segurança ou eu quero remover? Você pode remover, de repente você quer instalar por cima mesmo e quer remover. Você já pode selecionar aqui que o script vai fazer tudo, tá? Eu posso instalar o site com uma espécie de demo, com alguns conteúdos já, se eu quiser, tá? Para mim ver como é que funcionaria. Eu vou colocar o conteúdo padrão para a gente ver isso preenchido, mas você pode instalar ele vazio e aí você vai preenchendo, adicionando menus, artigos, assim por diante, tá?
agora, a partir de umas versões para cá, você pode, assim que você termina de instalar, você pode habilitar aqui que ele manda um e-mail para você, tá? Você fala, não, me manda inclusive a senha, que é para ele te mandar um e-mail dizendo, ó, seu site está instalado com esse usuário e essa senha, tá? É questão de perfil, de gosto, né? É meio perigoso você ficar mandando senhas por e-mail, mas caso você queira, tá aqui essa informação. De repente você está instalando para alguém na sua intranet e já quer deixar a pessoa usar, né? Ó, tá aí, tá instalado, pode se vira. Então vai ter essa informação aí. Aqui ele dá um resuminho sobre as configurações, o nome, se vai estar em manutenção, né? O banco, o que você está mandando fazer. Ele faz umas verificações aqui de coisas que ele precisa, então ele checou o PHP, ele checou o Magic Codes aqui, registros globais, enfim, várias coisas que tem que estar habilitado, tem que estar funcionando. Se não tiver, ele vai colocar um avisinho aqui que você tem que corrigir antes. Essas são obrigatórias. Aqui você tem as recomendadas, né? Então, ele funciona se isso aqui não tiver tudo verde, mas não é recomendado. Por exemplo, ele recomenda que você desligue os erros, né? Se você estiver num ambiente de produção, tá ligado? Porque isso aqui é um ambiente de desenvolvimento. Eu quero ver todos os erros possíveis, né? Todos os alertas. Mas no ambiente de produção não é recomendado, porque você acaba exibindo informações sensíveis que podem colocar seu ambiente em risco. Vamos avançar. Está fazendo toda a instalação aqui. Parabéns, o Joomla foi instalado com sucesso. Ele lembra, ele te fala, ó, remove a pasta installation, que é a pasta desse wizard, para que ninguém consiga, de repente, estragar a sua instalação ou fazer alguma coisa. Então, ao invés de ir lá remover, você pode só clicar nesse botão aqui e ele vai lá e apaga o diretório installation. Então, não tem como fazer uma nova instalação agora. Já estou mais seguro. E aqui tem os links para o site e para a parte administrativa. Então, está aqui o seu site, já pronto para ser utilizado. Eu pedi, né, um exemplo de conteúdo, então ele já trouxe aqui umas florzinhas, trouxe aqui o conteúdo já com tag, né, algumas categorias, enfim. E aqui a parte de administração. Todo Joomla, né, instalado, você vai acessar a parte administrativa a partir da sua URL/administrator, tá? Isso tem alguns plugins, alguns componentes, algumas boas práticas de você ofuscar isso aqui para evitar que alguém fique aqui tentando fazer esse tipo de administração. Né? Por exemplo, só quero que administre dentro da minha rede. Faz um plugin que verifique se o cara está na sua rede, senão não deixa entrar aqui, né? E assim por diante. Você pode fazer muitas coisas nesse sentido. Vou acessar aqui o painel administrativo, rapidinho para vocês verificarem. E está aqui toda a informação. Usuários logados, artigos mais populares, informações sobre o site, tá? Aqui tem toda a informação de como é que está seu servidor, quantos usuários, um resuminho. A partir desses menus aqui você administra todo o seu portal, questão de cache, as configurações globais, URLs amigáveis, assim por diante. A parte de usuários, toda a gestão de usuários, de menus, de conteúdo e aqui as suas extensões, tá? As que já estão instaladas nativamente, todas as outras que você vier instalar. Tem uma coisa bem legal aqui na parte de extensões, que você pode já deixar interligado com o Joomla, com o Stencils, né? Com o repositório de extensões do Joomla. Que talvez não vai conseguir conectar, porque meu servidor é local, não deve estar aberto aqui, mas eu consigo, é isso mesmo, eu posso não querer mais baixar o pacote para instalar, eu posso querer pesquisar dentro da loja e já instalar direto da loja, tá? Ele traz essa possibilidade também. Aqui é porque meu servidor não está conseguindo conectar nisso aqui, pode ser a rede também, deixa eu trocar aqui, só para ver se vai. E aí você tem uma loja de extensões dentro do seu Joomla. Cuidado com extensões, tá? No ambiente de desenvolvimento, teste todas, mexa em todas, assim por diante. Mas no ambiente de produção, cuidado com o que você instala. Você pode estar colocando um backdoor no seu site, você pode alguém ter programado de uma maneira não tão cuidadosa e ter alguma falha de segurança e comprometer o seu portal. A maioria não, acho que todas. Eu nunca escutei um caso de uma invasão que foi por coisa do core do Joomla, tá? Assim que a comunidade detecta, já sai a atualização. Você tem Joomla não atualizado, Joomla desatualizado, versões muito antigas rodando com falhas de segurança conhecidas. Você tem até os scripts para invadir já, para você baixa, já pronto para fazer isso, né? Já está automatizado, que é o risco, né, de usar as ferramentas assim. E questão de extensões também, tá? Quanto à instalação, tranquilo? Todo mundo gostou do site? Aqui, aquela questão de tags que eu falei para vocês, olha, ele já traz nativamente. Você pode taguear o seu conteúdo e depois pesquisar por coisas relacionadas às tags específicas. Estou no Chrome. Dá. A parte da responsividade? Dá sim. Só colocar aqui, ó.
mostrar a parte de responsividade para vocês aqui, ó. Os templates nativamente são responsivos, então de acordo com o que você vai, de acordo com o dispositivo, ele já vai se alterando para que o conteúdo seja mostrado da melhor forma. O menu já vai diminuir aqui, né? Vai ficar aquele menu pequenininho. Então os temas são nativamente responsivos. Bom, voltando agora. Tá bom. Voltando aqui, só quero deixar algumas dicas aqui para vocês, tá? O próprio site do projeto Joomla.org, tem muita informação lá, tá? Tudo sobre o projeto, fazer download de novas versões. A parte de extensões, o repositório oficial é o extensions.joomla.org, tá? Tem outros sites, outras pessoas que fazem, mas lá o repositório é o oficial, você vai encontrar isso em outros lugares também. O próprio fórum oficial, fórum.joomla.org. No docs.joomla.org você tem toda a documentação, tá? Desde a parte só de uso até a parte de desenvolvimento, parte de desenvolvimento de extensões, a coisa que você precisa fazer. A partir de lá você vai para todos os outros. E você pode usar o joomla.com para criar seu próprio site, sei lá, pedrorenan.joomla.com. É um serviço gratuito, eles disponibilizam um Joomla para você lá que você pode instalar e utilizar sem custo algum. Então, se quiser usar a ferramenta na prática, você pode criar o seu site lá, tá bom? Muito obrigado a vocês que num sábado estão aqui para ouvir falar de software livre, nesse frio de Porto Alegre, tá? Obrigado pela oportunidade, contribuam, acessem o GitHub lá do projeto, estou à disposição, a equipe está toda aqui também para nossa comunidade para responder dúvidas e perguntas de vocês. Obrigado.